Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu vou explicar para você sobre o poder de Deus através das plantas e a cura de Deus através da natureza, através das plantas. Eu entendo muita dúvida que as pessoas carregam pela Bíblia ensinar uma coisa e às vezes as pessoas ficam sem entender sobre a espiritualidade vinda de Deus, porque realmente não é coisa fácil. A Bíblia fala: ai de vós, fariseus, que acreditam em ervas, em plantas e em religiosidade, né? Deus fala isso na Bíblia. Jesus também nos ensinou que nada que entra pela boca do homem adoece o homem, e sim o que sai da boca do homem. Mas através dos estudos e através da ciência, as pessoas realmente são curadas. No passado, antigamente, quando não existia tantos estudos, as pessoas buscavam a cura mediante as plantas, né? E as pessoas achavam a cura. E até hoje, se você for buscar a cura na natureza, você encontra. Então, eu fiquei estudando sobre esse assunto porque eu vi muito isso. Eu vi muita cura através de ervas, através de banhos e também cheguei a tomar banhos de ervas. E quando eu vivia no pecado, que eu tomava um banho, tipo uma ajuda espiritual, a gente sente na nossa matéria o alívio, né? O alívio do estresse, o alívio que aquele banho nos causa. Então, isso leva a uma crença aos religiosos acreditarem no poder das plantas, que a gente ouve muito sobre isso. Se você conhece sobre o livro de A a Z, você entende mais profundamente sobre isso. A cura através do limão, a cura através das plantas. Então, eu fiquei refletindo sobre isso com o meu conhecimento do Espírito Santo e cheguei a uma conclusão. E é sobre isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Por que é que as pessoas acreditam que as plantas, ela cura e que as plantas têm poder? Elas acreditam porque realmente Deus, ele age através do que Deus tem oportunidade para agir. Eu vou explicar para você que a gente não tem que acreditar em tudo que a gente ouve, mas você tem o direito de pesquisar e se aprofundar no assunto, né? No passado, quando eu fui mãe pela primeira vez, eu tinha apenas 17 anos. Quando meu filho nasceu, na primeira semana, eu tive uns problemas com ele, com insônia. E ele chorava muito pela madrugada. Ele trocava o dia pela noite. E aí ele teve umas crises de cólica na época. E ali, como minha mãe tinha enterrado 10 filhos, ela mandou eu me preparar para enterrar o meu filho, já que era uma maldição de geração que os primeiros filhos não se criavam. E ali eu comecei a chorar na época e comecei a pedir a Deus que não fizesse isso comigo. E eu lembro que aconteceu algo extraordinário
E foi uma das primeiras vezes que eu vi o poder da cura na planta, né? Na época, o meu pai sentiu teve a intuição, na época, de fazer um chá de capim. E aí, quando ele fez o chá de capim, que deu meu filho, logo após eu chorar e pedir a Deus da minha forma. Eu não conhecia Deus, não sabia nada da Bíblia, não tinha noção sobre a espiritualidade, mas quando se trata de filho, a gente pede do nosso jeito e muitas vezes a gente vê o agir de Deus. E ali eu vi o agir de Deus naquela situação que eu estava vivendo, porque logo no imediato que eu comecei a chorar e a pedir a Deus que não levasse a vida do meu filho, meu pai teve a intuição de fazer um chá de capim. E foi imediato, como se fosse uma mágica. Quando meu pai deu um chá de capim, o meu filho não teve mais as crises noturnas, nem cólicas nenhuma, e ele ficou bom. E a minha mãe sabia muito sobre curas através das plantas, né? Então ali eu já passei a identificar que realmente tudo existia uma lógica. Então quando você para estudar, você diz assim: como o que entra pela boca do homem não adoece o homem, e sim o que sai da boca do homem? E por que o que entra pela boca do homem cura o homem? E por que as plantas também têm o seu poder de cura? Então, quando você se aprofunda no assunto, você vê que Deus, ele age através do que ele pode e do que ele quer. A Bíblia ensina que quando Deus quer agir, ele usa um jumento, ele usa uma pessoa, ele usa qualquer coisa para que você aprenda e entenda que Deus existe. Então Deus, ele se faz mover o que ele quer. Deus, ele não tem essa regra: eu só ajo se for por aqui, eu só ajo se for por ali. Foi o que ele me ensinou. Então, eu fiquei um pouco pensativa sobre isso. Como assim, meu Deus? O que entra pela boca não adoece, e sim o que sai da boca? E por que as pessoas acreditam em cura através das plantas e através da própria medicação? Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas, eu já vi na minha família, crianças tendo crises de dores, e a mãe desconfiou que a criança não estava tendo crises de dor todos os dias. Então, o que ela fez? Ela fingiu colocar o remédio na água e dar água àquela criança, e aí a criança ficou boa. Só em beber água, sem medicamento nenhum. Ali na hora chamou a atenção dela que existia dores psicossomáticas, que são chamadas, né? Que tem pessoas que têm uma rotina de sentir dor e de acreditar que está doente. E isso era com uma criança. Então ela fingiu pingar na visão da criança as gotas de medicamento e deu a criança para ela tomar. E a criança, quando tomou a água, com poucos minutos, ela ficou boa do que estava sentindo. Mas a água estava pura, sem medicamento nenhum. Então isso você aprende sobre as crenças. O que a gente crê, a gente sente. Deus já ensina a você o que é a fé. A fé é certeza daquilo que não se vê. Mas tem pessoas que precisam ver para poder crer. É mais ou menos isso que acontece.
Então eu passei por essa experiência nos meus 17 anos de idade, com o meu filho. Depois do meu encontro com Deus, que Deus fez as curas em mim e que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu também tinha um problema nos meus olhos, que era a atrometropia. Era um problema antigo de visão. Uma época eu usei óculos, outra época eu usei lente e eu não dava muito valor. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu estava me dando uma gastura nos meus olhos. Uma pequena gastura que eu não sei se você já percebeu de pessoas que têm um piscamento, né? Que às vezes faz assim e vira um meme. Então, aos poucos, eu percebi que eu poderia chegar a esse estágio. Depois do meu coma, que eu comecei a ter uma rotina de orar e de buscar a Deus, eu lembro que no meu interior, Deus mandou eu comer bastante cenoura. Parece até uma brincadeira. E Deus curou a minha atrometropia no meu olho, a minha coceira exagerada e o que eu sentia na minha visão, eu também fiquei boa, comendo apenas cenoura. Eu fiquei boa através da cenoura, que Deus me deu essa vontade, essa intuição de comer a cenoura e eu ficar boa. Então aí eu fiquei refletindo sobre isso. Deus, o Senhor ensina na sua palavra que o que entra pela boca não adoece, e sim o que sai. E por que tantas pessoas acreditam ficar boas com a medicina? E a medicina realmente existe e ajuda as pessoas, né? Então, quando você busca um aprendizado, é quando você vê que Deus ele age através de qualquer coisa que ele quer. Eu também não sei se você sabe de pessoas que têm crises de dores que com remédio nenhum passa. Eu já vi isso também na minha família, da pessoa tomar morfina e não passar. A pessoa ter crises de dores, de pedra na vesícula, e nem morfina passava a dor, né? Então, quem estuda sobre as coisas espirituais, aprende também que esse tipo de dor, que tem a dor da alma, a dor da carne, então, a gente aprende que existe ataques espirituais que nem o remédio cura aquela dor, né? E as pessoas aceitam como se fosse coisa normal. Então eu também presenciei ataques espirituais na minha mãe, que nem morfina ela ficava boa. E ela sofreu bastante, muito. Ela dizia que era melhor parir um filho do que ter essas dores. E os médicos aplicavam morfina. E nem sequer a morfina passava. Então, isso também confirma que quando Deus quer, Deus ele usa qualquer coisa para ajudar um ser humano. Tanto a medicina, como as plantas, como a fé, né? Como Deus fala na Bíblia, que a fé é quem cura. Então, quando a gente é praticamente inocente, que Deus sabe que a gente precisa de um tempo para se adequar, para aprender as coisas, muita gente busca a solução dos seus problemas nas ervas. Na minha família também eu já vi pessoas ser curadas de inflamação nos rins com um matinho que nasce na beira da calçada, no pezinho da calçada que nasce um matinho que é tipo marrom. Eu também já vi essa experiência na minha família. E tem muitos médicos que trabalham com esse tipo de espiritualidade, né? A espiritualidade nas ervas. Então, às vezes, você
crer da forma que Deus não quer que você creia. Deus quer se apresentar, mas as pessoas creem apenas naquilo ali. Como Deus falou, para eu comer a cenoura e eu fiquei boa do meu problema no olho através da cenoura. Quer dizer, eu estava buscando a Deus, orando, jejuando, aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo sobre as coisas espirituais da Bíblia, juntamente com o Espírito Santo, já que ele já tinha me curado de todas as doenças. E ali eu fui aprendendo coisa mais além do que eu podia acreditar ou imaginar. Por isso, tantas pessoas, elas acreditam em religião ou em coisas que Deus diz não acredite. Porque se Deus lhe ensina que a fé é através daquilo que você não pode ver, e às vezes você precisa ver para poder crer, é ali onde a gente fica preso naquela crença, né? E muitas vezes a gente realmente precisa daquilo ali para ser curado, tipo de um chá, né? Quantas pessoas são curadas através de um chá, através de banhos, através de tudo isso? Uma coisa é você tomar. Eu já vi também uma pessoa botar, uma pessoa não, a minha própria mãe, ela botou o mioma para fora através da babosa, né? Eu presenciei isso. Ela ia operar e não operou, fez a garrafada com a babosa e o mioma expulsou por baixo, sem ela operar. Eu também presenciei isso. Então, como você não crê no poder das plantas se você vê a cura? Mas Deus também, ele ensina que você não tem que crer, que você tem que ver para crer. Mas aí é ali que Deus, ele tem aquela oportunidade, daquela crença que você tem. Eu acredito que é mais ou menos assim. Quando um ser humano adoece, como Deus ensina na Bíblia, que a doença é o preço do pecado, que todas as setas de doença vêm através do pecado, e o ser humano tem uma dificuldade de aprender das coisas espirituais, isso é Deus que ensina. Que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, mas mesmo assim, Deus, ele vê aquela oportunidade de agir através daquela planta, né? Ele vê o merecimento daquela pessoa, o desaceleramento daquela pessoa, porque é assim, o imediato. Quando você adoece, você já desacelera, né? É assim que acontece. Você já sai de um sistema, de uma rotina. Então você desfoca daquela rotina que você tinha para se cuidar. É mais ou menos assim que Deus me ensinou. Então, quando você desfoca de uma rotina que você tem, quando está bem, saudável, tudo bem, então você sai daquela rotina para se cuidar. Então você foca naquilo ali que você está correndo atrás para ter a sua saúde. Então naquele foco ali, naquela dimensão que você está procurando a cura, então através do seu merecimento, quando o ser humano merece, Deus age através daquilo ali. É daquela erva, é daquele remédio, é naquela situação ali que você crê, então é naquela situação ali que Deus vai agir através do nosso merecimento. É mais ou menos isso que Deus ensina. Porque quando Deus quer, não existe
barreiras, ele age através do merecimento. Como tem pessoas que tomam todo tipo de medicamento e não fica bom. Eu já vi um homem definhar, se acabar, gastando horrores na medicina, e a medicina apenas explicou que foi a fezes de uma mosca. E medicamento nenhum curava esse homem. Então veja que quando você aprende as coisas espirituais, você fica realmente impressionado com os poderes de Deus. Porque como pode todo o poder da medicina, todo o estudo científico, todo o poder aquisitivo não curar uma pessoa apenas em um germe, apenas em uma coisa boba, né? E uma erva, uma planta, cuidar de uma pessoa, sarar uma pessoa. Então se você estudar sobre as coisas espirituais da Bíblia e do que Deus quer ensinar a todo ser humano na Terra, você aprende que Deus é mais real do que aquilo que você podia crer. Porque tem pessoas que têm uma ferida, eu também já vi, uma ferida que nada curava aquela ferida na matéria. E a pessoa vai lá e começa a cuidar daquela ferida através das ervas e a pessoa fica boa. Mas Deus diz: ai de vós, fariseus, que acreditam em ervas. Está escrito. Então, como pode, através das ervas, a gente ver o poder do sobrenatural? É mais ou menos isso que confunde a mente dos religiosos. Mas é sobre isso que Deus quer que você aprenda. Que Deus, ele não é religião, mas ele faz milagre através de tudo que ele pode. Já que o homem tem uma dificuldade de entender das coisas espirituais. Deus, ele sabe tanto dessa dificuldade que o ser humano tem e teve desde o começo do mundo, que enviou Jesus com essa missão para nos ensinar sobre as coisas espirituais. Porque nós mesmos, por si só, a gente teve essa dificuldade e a gente apanha muito sem entender das coisas espirituais. Por esse motivo, para nos ajudar, é que Deus diz: Deus amou tanto o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho primogênito, o seu filho sem pecado, o seu filho que veio de um santo, né? Ele nasceu de Maria, ele só teve mãe, o único pai dele foi Deus, não foi o marido de Maria. Né? Que Maria perguntou: como eu vou ter um filho se nenhum homem eu conheço? Quer dizer, Deus, ele ensina que foi ele que introduz o sêmen em Maria para que Jesus viesse na terra. Com essa missão de um santo, com essa dimensão do mundo espiritual para mostrar a todas as pessoas que queriam crer que existia Deus e que existiam as coisas espirituais. Então é sobre isso. É você entender que quando Deus quer, o milagre é feito independente da crença, da forma. E quando Deus não quer, não tem remédio que cure. Então, quando Deus fala que Deus ele ressuscita um morto, não precisa de nada para um morto ser ressuscitado, como tem vários testemunhos de pessoas que já foram ressuscitadas. Lázaro foi apenas uma citação na época, mas na época mesmo que Jesus esteve na terra, várias pessoas foram ressuscitadas. Não foi só Lázaro. Então, quando você aprende que Deus,
ele age através da fé, independente, através do merecimento, né? Às vezes as pessoas, ela não conhecem sobre o mundo espiritual. Então Deus, ele faz sim curas ou permite a cura das pessoas através de plantas, através do merecimento daquele ser humano. Foi assim que Deus me ensinou e foi assim que eu aprendi. Então as pessoas que não sabem discernir sobre isso, eles acreditam no poder das plantas. Existem livros que falam sobre o poder das plantas e existe várias pessoas que conhecem sobre esse poder, né? Mas Deus, ele deixa bem claro na Bíblia que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quem busca o conhecimento do mundo espiritual começa a aprender como é o agir de Deus. Como Deus, ele age, através de que ele age. Então, ele fala na Bíblia que ele age através de um animal, ele usa uma pessoa para ajudar outra, ele usa a palavra do sábio para trazer o conhecimento para aqueles que não sabem, para aqueles que querem crer, começa a buscar o conhecimento. Então, basta você querer buscar o conhecimento para que Deus entre com providência, através do que Ele pode. As pessoas dizem, Deus pode tudo, mas eu aprendo com a minha busca que Deus, Ele pode tudo, mas Deus, Ele não pode o que você pode. Isso é o que Deus pode o que você não pode. É isso que ele ensina com a palavra dele. Deus, ele pode o que o ser humano não pode. Então, o que o ser humano pode, ele deixa na mão daquele ser humano, para que ele busque o conhecimento. Então, Deus age no impossível. É sobre isso que as pessoas aprendem a ter a crença invertida. Então elas acreditam no poder da planta, no poder da galáxia, né? Então as pessoas invertem e tiram a glória de Deus. É mais ou menos isso que Deus ensina com a palavra dele. Não impede que Deus faça um milagre. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de reconhecer Deus como o milagre, né? Como tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer Deus como o Criador das coisas, não crê em nada. Então, Deus, eu acredito e aprendi que Deus tem sim essa dificuldade de se mostrar para algumas pessoas. Tá certo? E deixa o seu like e o seu comentário. Você conhece sobre o poder do sobrenatural através das plantas? Eu já tive muitas experiências através disso. E através do conhecimento do Espírito Santo, eu aprendi mais do que o que eu sabia. Porque às vezes a nossa sabedoria, é isso que Deus ensina na Bíblia, que a nossa sabedoria, quando a gente não busca Deus, é enganosa. A sabedoria do ser humano é enganosa. Então Deus, ele começa a se revelar para você, mas ele tem que ter as formas, o jeito de se revelar para você. E é você que tem que ficar atento a essas revelações, tá certo? E compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo.